enfim. Quero começar aqui com a turma da CBN, Grupo Globo. Eles estavam comentando ainda sobre a pesquisa da Atlas Intel. Não a pesquisa de ontem, que o Flávio já vence o Lula e com folga. Vamos aqui ouvir rapidinho, né? O mercado já precifica aí o trade Flávio, que é o trade F22. Por causa da cena eleitoral, pesquisa hoje dando conta, pesquisa Atlas dando conta de Flávio Bolsonaro crescendo nas pesquisas, Lula estaria então diminuindo o seu favoritismo. Ainda é favorito Lula, mas Flávio estaria se mostrando tão competitivo quanto seria Tarcísio. Já se fala num novo trade, né? Se falava no trade Tarcísio, o batismo aí que os operadores de mercado têm dado é o trade F22, F de Flávio, 22, do possível número dele. Nas urnas o pessoal tá empolgado. Ô Gustavo, dá pra saber, eu tentar prever até quando vai essa farra no Ibovespa? Pois é, né? Mas por causa da cena... Bom, tudo indica que a farra continua. Vamos ver se vai batendo um recorde. Engraçado. É porque o povo não tem memória, gente. Mas... se você pegar o Atlas de dezembro, que não foi publicado, vai ser publicado dia 15 de fevereiro. No Atlas de dezembro vai ter algumas notícias de que assim, ó, sai nova pesquisa do Flávio e dólar cai. E tiveram algumas também agora já em janeiro, mas eu não organizei isso. Então, tipo assim, agora você vê, mesmo sendo pesquisa, e o Flávio já liderando, como foi o dia de ontem, Bovespa batendo recorde e dólar caindo. Então, o que fica claro no final do dia é que não é nenhuma pesquisa que vai fazer o dólar subir ou cair, a Bovespa subir ou cair, sabe? Essas notícias que saem, elas são pura narrativa da turma da Faria Lima, do mercado financeiro, para tentar impulsionar ou tentar, né, denegrir a imagem de pessoas que eles gostam e que eles não gostam. Aí, rapaz, chegando no dia de ontem, dia 22, dia simbólico, aqui é um cenário de primeiro turno, eu já mostro o segundo. Intenção de voto para presidente primeiro turno, só para mostrar. Mesmo no primeiro turno, Flávio Bolsonaro já parece estar na frente do Lula, em um dos cenários. A pesquisa da Futura, o Flávio já passou Lula em primeiro turno, em um dos cenários. E se você para e soma, e vai fazer sentido isso no segundo turno, qual é a tendência no segundo turno do eleitor do Ratinho? É votar no Flávio, né? Porque está lidando candidatos de direita e o PT. Até o Chico Linguiça, que aparece com 2% dos votos, vai fazer o quê? Vou anular o voto de novo. O MBL vai pregar mais uma vez o voto nulo. E aí, chegando no segundo turno, Lula perde basicamente para todo mundo, menos o Zema. E o Flávio Bolsonaro é o que realmente vence e vence com força. O que tem a maior capacidade, assim, o maior potencial de votos é o Flávio Bolsonaro com 48,1%. E confesso que teve um saborzinho a mais. Essa pesquisa ser publicada na Exame. Foi comprada lá atrás, né, pela turminha da BTG. Ah, Dedé, vi a turma do Dedé publicando isso, tem um saborzinho melhor. Só não foi melhor do que outra nota que a Exame publicou ontem. Acho que o Dedé realmente jogou a toalha. E o Vinícius comenta, né? Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo. Já vence o Lula no segundo turno. Dia triste para Faria Lima. Pra você ver que essa pesquisa não é uma pesquisa qualquer, nem aleatória, nem... A turma do Tarcísio disse que a do Atlas Intel não vale. Na Quest nenhuma vale mais. Nenhuma pesquisa mais vale nesse país. Mas eu tava passando pelo Twitter e o mesmo Vinícius compartilhou aqui esse texto. Eu fui ler o Brasil Journal, o jornal da Faria Lima. Fraqueza do PT chama atenção e Lula pode perder, diz consultor. Quem assistiu o vídeo ontem, lembra de um recortezinho de uma fala da Andresa Matais no Metrópolis, que quem postou foi a Tsuki. E a Andresa Matais fala, olha, o PT aí, nessa aí de oba-oba, rapaz, a eleição vai ser no voto-a-voto. Eu tô andando na rua e eu tô vendo muita gente falando que vai votar no Flávio Bolsonaro. O Lula que se cuide. E aí vem a mesma turma, o Lula pode perder. E esse consultor, ele não falou isso em qualquer lugar. É aquela galera que paga pra fazer análise. E quem pagou, ninguém mais, ninguém menos que a turma do Itaú. Que foi lá que rolou essa palestrinha. A candidatura de Lula para a eleição em 26 está enfraquecida, principalmente por uma menor força no Nordeste. E as chances de uma recuperação até a data da eleição estão diminuindo cada vez mais. Esta, pelo menos, é a leitura do consultor político Luciano Dias, que fez uma apresentação no Itaú hoje, falando de seus prognósticos para a eleição. Para Luciano, o que mais chama a atenção dos números de Lula é a fraqueza que ele tem demonstrado no Nordeste em comparação a eleições passadas. No Ceará, por exemplo, Lula tem 59% das intenções de voto para o primeiro turno, segundo a Paraná, só que nas eleições de 2022 ele tinha 5% a mais. Em Pernambuco a diferença é semelhante. Ou seja, Lula perdeu 5 pontos percentuais no primeiro turno em comparação ao que rolou em 2022. Pegando aqui o exemplo do estado do Ceará, será que Ciro Gomes está despontando como possível, talvez até eleito no primeiro turno? Será que o Ciro Gomes vai fazer campanha para Lula? Eu te digo que eu duvido. Eu duvido que o Ciro Gomes vai fazer campanha ou vai apoiar o Lula. Até porque o PT é o grupo de oposição ao Ciro Gomes no Ceará. Então eu acho que até a eleição, e quando o Ciro Gomes começar a abrir a boca, o resultado no Ceará pro Lula vai ser ainda pior.
Some isso ao fato que a direita brasileira, aos trancos e barrancos, não na velocidade que a gente gosta, também vai fazer um trabalho no Nordeste. O André Fernandes foi candidato, teve uma votação expressiva, quase ganhou. Tem o Carmelo Neto, a esposa dele, o próprio Girão, do Partido Novo, tá a turma lá, Capitão Wagner. É uma galera mais à direita lá. A gente vai ver agora, né, esse trabalho. De pouquinho em pouquinho, ver se a galinha enche o papo. Aspas. Como Lula é conhecido e todos sabem que ele é candidato, é possível afirmar que o apoio do PT no Nordeste está menor e caindo, porque não tem um potencial medido. Todo mundo já sabe que ele é candidato. Os números atuais já são números das pessoas que realmente não, vou votar no Lula, e quem não vai votar mais. Será que alguém que deixou de votar no Lula vai ser reconquistado? Luciano lembrou ainda que em Pernambuco os dois principais candidatos ao governo do estado não são do PT. Para o Senado, o candidato petista também não é o favorito. O PT deve ir para as eleições estaduais sem favoritismo algum no Nordeste. Isso reduz orçamentos, reduz apoios e fragiliza. A visão de Luciano é corroborada pela pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Apex Futura, segundo a qual Flávio Bolsonaro venceria Lula no segundo turno com 48,1% dos votos contra 41,9% do Lula. 7 pontos percentuais, gente. Isso aqui está acima da margem de erro. Nessa pesquisa, 2 para mais, 2 para menos. Você tira 2 do Flávio e dá 2 para Lula, Flávio fica com 46,1 e Lula com 43,9. Ainda tá 2% à frente. E a Farinha Lima já tá falando. Não, o Flávio aí, né? É. Segundo esta pesquisa, Lula perderia no segundo turno para praticamente todos os adversários. Só venceria o Zema. No primeiro turno, segundo a pesquisa, Lula tem uma ampla vantagem na pesquisa espontânea, mas está tecnicamente empatado com Flávio, considerada a margem de erro nas pesquisas estimuladas. No evento do Itaú, Luciano também disse que chama a atenção a baixa avaliação do governo Lula. Em eleições passadas, alguns presidentes tinham avaliações tão altas, com a exceção de Bolsonaro, que permitiam até considerar vitórias no primeiro turno. Ponto. Não dei play aqui em vídeo. Eu tô na dúvida se eu não dei play no vídeo completo ou se eu não dei play em nada do vídeo. Mas a gente comentou aqui esta semana. Foi um vídeo que eu falei, pô, esse vídeo aqui é meio longo, tem uns 6 minutos. Eu falava, pô, o cara vai fazer a sua análise sobre o fato do Lula não ter aprovação no governo e como isso é algo gritante. E foi outro analista que participou de uma entrevista para a Veja. Foi a Veja ou foi o UOL? Acho que foi a Veja. Deixa eu ver aqui, ó. Eu mandei... Não, foi pro UOL. É falso. Foi para o UOL. Esse rapazinho aqui de óculos. Começou o ano como favorito para sua reeleição em 2026. E é falsa. É falsa pelo seguinte. Criou essa ideia que o Lula favorito é falsa. É a mesma coisa que diz Andressa Matais. É a mesma coisa que já diz a Faria Lima. Enfim. Continuando. A aprovação de Lula hoje, aqueles que consideram seu governo ótimo ou bom, é de apenas 33%. Um nível que ele só teve durante o mensalão. Para ser possível considerar uma vitória no primeiro turno, Lula teria que ter uma aprovação de mais de 42%. Eu não vejo nada que Lula possa fazer para aumentar essa aprovação. Lula também tem hoje a maior taxa de rejeição entre os candidatos. E um fator curioso é que o Flávio Bolsonaro ele vem perdendo rejeição. Porque o Flávio Bolsonaro, por ter o nome Bolsonaro, ele já carrega diretamente a tal rejeição do Jair. Porque quanto mais ele fala, mais ele comenta, mais ele abre a boca, mais a rejeição do Flávio cai. O pessoal fala, esse cara é diferente, né? Ele assim, meio moderado, centrado, fica pregando a união da direita o tempo todo, a união dos brasileiros. Para Luciano, com os números atuais, é muito difícil Lula vencer a eleição. A baixa aprovação e a fraqueza no Nordeste apontam dificuldades reais de reeleição porque elas nunca ocorreram no passado. Luciano destacou ainda a relevância que o voto dos evangélicos tem hoje, que para ele é outro fator que joga contra Lula, já que os evangélicos, a maioria são bolsonaristas ou pelo menos são antipetistas. É verdade que o governo ainda tem meses para se beneficiar de medidas populares ou populistas, como o aumento da isenção de imposto de renda, programa como Vale Gás. Luciano, no entanto, acredita que isso não será suficiente. O que adiantaria é uma medida como a PEC Kamikaze do Bolsonaro, que permitiu 70 bilhões de gastos extraordinários com benefícios sociais e aumentou 10 pontos dele na pesquisa, mas parece improvável que algo assim aconteça. E medidas pequenas beneficiam eleitores que já são de esquerda. Esse é o cenário, né? Esse aqui já coloca o Flávio na cadeira presidencial. E o outro ponto que estava no dia de ontem ainda se discutindo, né? O contador, ontem era 72, hoje é 71, mas eu acho que agora possivelmente vai poder parar de contar. Primeiro, botei aqui, sei lá, procurei alguma ordem para botar as notícias, mas é uma sequência que começa assim, né? Aliados de Michele, vem Flávio consolidado e poucas chances de Bolsonaro mudar de ideia. Era ontem, inclusive, algumas análises. Eu tinha escutado algo, né, de pessoas, mas também saiu na imprensa assim de percepção. O pessoal que está apostando que, se Bolsonaro fosse para uma prisão domiciliar, quem o ajudou, né? Se conseguir vender que foi eu que fiz, fulano, poderia sair fortalecido. Só que muita gente falando o seguinte, né? Cara, a galera que tá achando isso vai acabar quebrando a cara. Porque com o Bolsonaro em casa e com acesso à informação, ele vai ter ainda mais certeza que ele tomou a decisão certa de indicar o Flávio. Então, assim, o cenário
tá consolidado. Só não vê quem não quer ou quem quer ficar de tripulia e quem não quer dar o braço a torcer. Aí foram sendo algumas